Estamos de volta com o programa Ver TV, que hoje está discutindo a cobertura televisiva feita no caso da menina Eloá, que foi assassinada em Santo André. Nós agora, no início deste segundo bloco, vamos ouvir a opinião do psicólogo da Polícia Civil, também aqui do Distrito Federal, Luciano Porciúncula. Vamos ouvi-lo e depois os nossos convidados também podem comentar a opinião desse especialista, inclusive ele é especialista também nessas situações de crise. Vamos ouvi-lo. Ela geralmente influencia negativamente. Por quê? Digamos assim, sem interferência muito forte, né? É claro que a mídia pode cobrir o evento, pode fazer imagens, isso é inevitável. Mas a partir do momento que determinados apresentadores de programa ligam para o sequestrador e fazem contato com ele e dão uma audiência que o próprio sequestrador está se vendo na televisão e percebe que aquilo ganhou uma dimensão tal, né, que às vezes torna a administração da crise ali até mais complicada, né? Então, porque a tendência dos negociadores é manter aquilo ali no âmbito restrito ali da crise. Agora, a partir do momento que o sequestrador se vê na televisão, isso aí pode gerar nele reações as mais diversas, né? Inclusive, o sequestrador se vendo na televisão, vendo comentários a respeito da sua pessoa, tentativas de interpretação psicológica, né? Isso aí pode induzir, de alguma forma, o sequestrador, às vezes, a dar um desfecho trágico para o episódio, que às vezes não era necessário, hein? Olha, nós vimos no vídeo de abertura, inclusive, o sequestrador dizendo para um entrevistador, era o produtor da Sônia Abrão que falava com ele, e ele dizia, no momento o sequestrador disse, eu estou ficando nervoso. Quer dizer, que tipo de especialidade, que tipo de cuidado, né, uma pessoa sem nenhum preparo para essa negociação deveria ter, né, para estabelecer essa relação numa situação de crise? Eu pergunto, Miguel, quais são os cuidados que devem ser tomados quando você está falando com uma pessoa que está totalmente desequilibrada? Um pouco na sequência aqui do que o psicólogo disse. O que aconteceu da Sônia Abrão entrevistar o sequestrador, isso não pode ocorrer de forma nenhuma. Os ânimos podem se exacerbar, os problemas psicológicos dele podem aflorar mais ainda, o moral do sequestrador se eleva, né, quando ele se sente importante aparecendo na televisão e sendo entrevistado por uma apresentadora de televisão. Então, os gerentes da crise não podem permitir que isso aconteça. Aconteceu lá e o resultado foi esse resultado trágico, esse desfecho trágico que nós assistimos. Nós não permitimos que isso aconteça, né? Não... Vocês têm pessoas especializadas para fazer o diálogo com os sequestradores ou com possíveis suicidas, né, como você Nós temos profissionais, né, nos diversos campos. Então, nós temos os negociadores, nós temos gerentes, nós temos os snipers, nós temos os... O que são os snipers? Os snipers são os atiradores de elite. Eles estão ali para cumprir uma função. E deveriam ter cumprido essa função lá em São Paulo, em Santo André, mas eles estão vinculados ao gerente da crise. Eu fiquei sabendo até que eles estavam aguardando uma decisão política para poder dar o tiro de comprometimento no sequestrador. Então, isso não pode acontecer, interferência política. A situação tem que ser resolvida tecnicamente, a polícia não pode ficar refém, né, de formadores de opinião, de questões ideológicas e políticas. Ela tem que agir de acordo com a lei, de acordo com a sua convicção e com o objetivo de salvar os inocentes. Tá isso. De outro lado, os jornalistas, e o Nelson também pode... não estão ficando muito arrogantes, né? Eles não se acham... Eu vi esses VTs, os jornalistas apresentando os programas de televisão, dizendo, olha, vai acabar tudo bem, nós estamos ajudando aí a resolver, você é do bem, né, moça? Você, falando por Lindenberg, você é do bem. Quer dizer, quem são essas pessoas? Qual é a formação? Eu fiz jornalismo, eu fiz ciências sociais, mas fiz também jornalismo, sou jornalista. Eu não aprendo, não me consta que uma faculdade de comunicação ou uma emissora de televisão tenha treinamento para negociadores. Você não acha que estão ficando muito arrogantes?
querem fazer tudo, até negociar com o sequestrador? A impressão que dá é que todo mundo falava, né, você escuta muito jornalista, quarto poder, jornalismo é o quarto poder, eu acho que realmente o jornalista está acreditando nisso. Está começando a acreditar de fato que é o quarto poder mesmo, porque o jornalista ele se sente no direito de interferir nas coisas, ele se sente no direito de falar as coisas. Estudante de jornalismo, o senhor sabe, dá aula, estudante de jornalismo se sente no direito de saber muito mais do que todo mundo, embora não saiba nada. Igual a gente mesmo, a gente sabe de um monte de coisa porque a gente lê um monte de coisa, a gente estuda um monte de coisa, presta atenção nas coisas. Então você se forma, né? Diz que o médico pensa que é Deus, né? Jornalista tem certeza. Jornalista tem certeza, exatamente. Então eu acho que é isso, o jornalista por si só, ele é um profissional arrogante. Eu vejo assim, eu vejo o jornalista um profissional arrogante. Aí passando do profissional para as empresas. O Nelson falou, bom, outra categoria profissional que lida com situações difíceis, o médico, falando agora sério, o médico, o comandante de um avião, que tem grandes responsabilidades sobre vidas humanas, quando acontece algum fato errado, um equívoco, um erro mesmo profissional, as associações de classe, os conselhos, são chamados a opinar, há desculpas, né? E há punições. Eu gosto na nossa categoria, né? Eu gosto muito do rumo que essa discussão está tomando, Lalo, porque é uma coisa muito verdadeira e da qual pouco se fala, né? Quer dizer, nós temos muito pouco o hábito, nós jornalistas, discutimos muito pouco a nossa função, né? Nós nos criticamos muito pouco, nós nos consideramos imunes à crítica até mesmo dos nossos colegas, né? E essa é uma coisa trágica para nós jornalistas e para a sociedade, né? A influência, você falou da arrogância do jornalista, eu concordo inteiramente com você. A televisão, ela tem um poder impressionante, né, de amplificar a vaidade das pessoas, né? Agora, ela não amplifica, da mesma forma como ela amplificou a vaidade do Lindeberg, do sequestrador, ela amplifica também a vaidade dos apresentadores, das pessoas que fazem televisão. Elas escrevem, elas falam, e isso está encerrado, né? E não há sequer uma reflexão sobre as consequências do que a televisão tem feito, né, nessas situações. Eu queria muito, eu me preocupo muito, Lalo, em tirar isso do contexto, entendeu? Que a gente perceba que nós não estamos falando só sobre o caso Eloá. Né? O que nós estamos falando é sobre o comportamento da imprensa de um modo geral, sobre o comportamento da televisão de um modo geral. A televisão brasileira trata o espectador como débil mental, ela na imensa maioria. Como Homer Simpson, né? Alguém já falou? Como o Homer Simpson. Isso daí é uma prática corriqueira, quer dizer, você liga a televisão, você já sabe que vai estar sendo tratado como débil mental. E você se coloca um pouco nessa posição, você, espectador, se coloca um pouco nessa posição. Esse é o contexto que eu acho que nós temos que Por que esse caso, para concluir, seria impensável numa televisão como a BBC, por exemplo, que você conhece muito bem, você escreveu livros sobre ela, porque a BBC não trata o espectador como débil mental. Olha, não combinamos. Eu trouxe o livro onde há uma reprodução das normas da BBC e parece que eles estão falando para a televisão brasileira. Eu vou tentar ler duas frases aqui. Uma diz o seguinte: em casos de sequestro, tomada de reféns, etc., devemos estar cientes de que qualquer informação que noticiamos ou publicamos pode ser vista pelos responsáveis pelo ataque. O Lindeberg via tudo lá. Realmente. Depois diz assim: é importante que informemos as exigências em contexto. Devemos também avaliar as questões éticas envolvidas num sequestro, especialmente se os sequestradores fizerem contato direto. Eles nem cogitam da emissora fazer o contato, mas há a possibilidade, às vezes, do sequestrador entrar em contato e aí precisa fazer uma avaliação cuidadosa se será dado ou não a informação. E se contar que houve esse contato, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Eu acho que isso é um caso único no mundo, né? E só para concluir, parece que eles estão falando para nós. Diz assim: